Feliz sábado a todos. Neste momento, vamos curvar nossas frontes e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui na Tua Santa Casa para aprendermos um pouco mais sobre a Tua Palavra, sobre a mensagem de saúde. Te pedimos nesse momento que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração para receber a mensagem e que possamos colocar em prática na nossa vida para que sejamos cada dia mais próximos de Ti e que possamos nos preparar para a Tua breve volta, Senhor. Fica conosco, me usa como instrumento nas Tuas mãos, é o que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém, Senhor. Gostaria de falar que é um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês. Agradeço pelo convite. Vocês que estão assistindo aí de casa, aproveitem, quiserem fazer as perguntas. Se sobrar um tempinho aqui, a gente pode respondê-las, tá bom? Vamos começar. Cadê os slides? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o que nós somos, o que comemos, né? O que a gente está fazendo da nossa saúde, da nossa alimentação, como que está a tua mente, né? Você consegue ter maior comunhão com Deus? Você consegue sentir a presença de Deus quando você ora? Se sim, ótimo, parabéns. Se não, o que está acontecendo, né? O que você está colocando dentro do seu corpo para que a sua mente esteja tão embotada a ponto de você não conseguir ouvir a voz de Deus, a ponto de você não conseguir fazer a sua oração. Para quem não me conhece, eu sou a Gilvaneide Galdino, sou nutricionista, naturoterapeuta. E nós vamos conversar aqui um pouco sobre nós somos o que comemos. O que é que você está comendo hoje? Que tipo de imagem você está refletindo hoje? Uma pessoa que tem saúde ou uma pessoa que vive reclamando da vida, né? Que vive doente, que vive dependendo de medicamentos, né? Dependendo de médicos, onde nós temos o médico dos médicos que nos deu toda a orientação necessária para que tenhamos saúde, para que nós não venhamos a depender de tudo isso, né? Estamos em que mês? Outubro, né? O que é que as pessoas no que é que as pessoas se conscientizam neste mês de outubro? Sobre o quê? Câncer de mama, né? Qual é o método de prevenção do mundo? Falem para mim. O que é que as pessoas fazem para prevenir, né? Que é o que a mídia tem colocado aí. Mamografia, né? Mamografia, essa é uma forma de prevenção, né? Claro que não estou dizendo aqui que não seja importante, tá? Mas a melhor prevenção que nós temos é cuidar da nossa alimentação. Deus deixou, através da escritora norte-americana Ellen White, vários fatores pelos quais nós adoecemos. E nós sabemos que a alimentação ela está inteiramente ligada com esses fatores. Então, não adianta fazer mamografia, né? Esse tipo de exame, ele só vai detectar se você já tem o câncer ou não, né? E a medicina tem colocado isso como algo que vem a trazer medo às pessoas. E Deus, Ele nos diz totalmente o contrário. Ele diz, olha, obedece às leis da saúde, porque a promessa de Deus é que nenhum mal iria cair sobre nós, né? Mas à medida que nós não observamos essas leis, nós acabamos comendo errado, tendo estilo de vida errado e as doenças acabam aparecendo, tá? Em algum outro momento, se descobrisse assim, você tem câncer, qual é a primeira coisa que aparece na tua mente? Qual é o teu primeiro pensamento? Eu vou o quê? Eu vou morrer, né? Eu vou morrer. E a gente sabe que quando nós observamos as leis da saúde dadas pelo nosso Criador, o nosso organismo ele tem uma capacidade de restauração tão grande, isso foi dado por Deus, que à medida em que nós nos abstemos de determinados tipos de alimentos que não deveriam fazer parte do povo de Deus, né? Quando nós nos abstemos desses tipos de alimentos, nós conseguimos saúde, qualidade de vida, e até aquelas pessoas que foram desenganadas pelos médicos, elas podem o quê? Redobrar a saúde quando elas obedecem o assim diz o Senhor, tá? Então, prevenir câncer de mama não é mamografia, até porque isso pode causar o câncer, né? Por conta das radiações. Então, devemos sim nos preocupar em cuidar da nossa alimentação e trabalhar a prevenção. Nós vamos aprender hoje um pouquinho aqui sobre isso. Deu certo aí o adaptador para o slide? Pronto. Segundo a Organização Mundial de Saúde,
a definição de saúde é o bem-estar físico, mental e social. Então, eu fui verificar nos livros, né, da escritora norte-americana Ellen White, que nos diz o seguinte, que saúde é o quê? É um prêmio da obediência às leis de Deus, né? É muito interessante que, apesar de ser nutricionista, a maioria das pessoas que chegam ao meu consultório chegam para ajudar a eliminar alguma doença, né? Não diz assim, eu quero emagrecer, eu quero engordar. A maioria das pessoas eu quero me livrar desse problema. E muitos não são adventistas. E o mais interessante é que essas pessoas, elas acreditam no que Deus pode fazer na vida delas e elas fazem os tratamentos e conseguem se curar, né? Então, assim, Deus é o mesmo que operou maravilhas no passado, que operou milagres, é o mesmo Deus de hoje. Eu tenho visto isso dia a dia, né? E é interessante quando a gente não precisa fazer muitas mudanças. A gente só precisa deixar aqueles alimentos que você sabe que é errado. Eu não preciso estar comentando aqui, né? O que é que faz mal para você? Tem uma forma muito simples de a gente saber o que a gente pode comer e o que não pode. Pergunta assim, ó. Deus fez esse alimento, né? A gente sabe que doença é fabricada em laboratório. Já falei sobre isso aqui um pouquinho nas palestras anteriores. Então, quando eu como aquilo que é cheio de produtos químicos, conservantes, edulcorantes, isso tudo são toxinas que nós colocamos dentro do nosso organismo que enfraquece as nossas faculdades físicas e morais. E muitas vezes a gente está com a mente tão embotada que simples problemas nós não conseguimos resolver porque a nossa mente está obstruída com tantas toxinas e dessa forma nós não conseguimos maior comunhão com Deus. E nós sabemos que estamos vivendo os últimos momentos da história deste mundo e nós precisamos mais do que nunca nos alertar quanto àquilo que nós colocamos na nossa mesa, né? Vamos lá. Quais são as leis da saúde dadas pelo nosso Criador? Deus, ele nos deixou várias orientações e nós já falamos um pouquinho sobre cada uma delas. Eu vou resumir hoje bem rapidamente para a gente não perder muito tempo com isso, tá? Mas Deus diz assim, ó, caso você venha a adoecer, né, a gente sabe que nós vivemos num mundo onde tudo é contaminado, então é praticamente impossível estarmos 100% saudáveis, mas com a ajuda de Deus nós conseguimos, tá? Então Deus deixou na natureza quantos remédios naturais? 8 remédios naturais. Quais são eles? Ar puro, né? Luz solar, temperança, repouso, atividade física, nutrição, água pura e o mais importante de todos é a confiança no Criador, né? Sem Deus nós não somos nada. É muito importante que para o nosso sucesso, para a nossa saúde, nós sigamos essas leis e essas orientações, esses remédios que Deus nos dá. É muito simples você adoecer, é só não fazer isso aqui, ó. É só você passar o dia trancado, não ir para o sol, é só você comer de tudo que você bem quiser, e a gente sabe que não funciona bem dessa forma. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus e eu preciso cuidar do meu corpo para que Deus ele possa ser glorificado através da minha vida, da minha saúde, tá bom? Nós encontramos no livro 1 Coríntios 10, 31, vamos ler juntos, igreja. Portanto, o quê? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A saúde é bênção de Deus e Deus ele está preocupado com a saúde do seu povo. As pessoas estão morrendo dentro da igreja pela boca, igual a peixe, né? As pessoas sabem que não podem comer determinados tipos de alimentos, sabem e têm esse conhecimento. Quando a Bíblia fala que ser doente é pecado, é porque Deus deixou as leis. E assim como nós transgredimos, assim, se nós transgredirmos as leis de Deus é pecado, as leis da saúde também se tornam pecado. Porque eu sei aquilo que eu tenho que fazer e não faço. Eu estou negligenciando aquilo que Deus deixou para que eu fizesse. A Ellen White, certa vez, foi orar por um enfermo, né? A Ellen White se ajoelhou, começou a orar por aquele homem que estava ali, acamado, pedindo oração, pedindo que clamasse para que Deus ajudasse. E à medida que Ellen White se ajoelhou para orar, ela ouviu a voz de Deus dizendo, não ore por essa pessoa. Vocês sabem por quê? Porque aquela pessoa, Deus sabia que se aquela pessoa fosse curada, ele iria voltar a se perverter no pecado novamente e comer aquilo que Deus disse que não era para comer. Satanás poderia dizer assim, assim é muito fácil, né? Eu como de tudo, faço o que eu quero da minha vida, cuido do meu corpo do jeito que eu bem entendo, e Deus simplesmente me cura. Isso você vai estar animando o pecado e você vai voltar a fazer tudo que você fazia antes. E como que Deus pode restaurar a tua saúde dessa forma?
Deus, ele nos cura? Sim, ele é o mesmo Deus, mas nós precisamos fazer o que está ao nosso alcance. Nós precisamos observar as leis da saúde dadas pelo nosso Criador. E não é difícil, é só seguirmos aquilo que Deus deixou para nós, né? Para nós fazermos a nossa alimentação. Então, quando Deus diz para não orar por essas pessoas, porque aquela oração é abominação aos olhos de Deus, é porque Ele sabe que aquela pessoa vai voltar a fazer as outras coisas e vai voltar a ficar doente novamente, tá? Então, ora e Deus cura desde que o possível ele seja feito, as pessoas façam aquilo que é possível. Se você sabe que o que está te prejudicando, digamos, é, sei lá, o café, ou você está com determinado tipo de problema e você sabe que você tem que deixar. É igual estar com câncer de pulmão e pedir oração a Deus e continuar fumando. Deus pode me curar? Deus pode curar, né? Mas se eu continuo fumando, tá? Então funciona bem assim, tá bom? Então, portanto, o que viermos a fazer, que seja tudo para a honra e glória de Deus. Aí você diz assim, Gil, mas é tão complicado, né, falar de saúde nos dias de hoje, a gente chega, as pessoas não querem ouvir. É simples você falar sobre saúde para quem quer te ouvir, dessa forma. Geralmente, quando você tem um vizinho que você não tem muita aproximação, do que é que eles geralmente conversam assim, né? Ou fala sobre o clima, né? Tá um calor danado, né? Ou então fala de quê? De doença, né? Menina, eu tô com uma dor de cabeça tão grande. A outra fala, eu tô com artrose no joelho, meu Deus, que eu mal consigo andar. É sempre assim. Então, se você não tem hábitos diferentes, você não vai ter conversa para essa pessoa. Mas você pode muito bem chegar e dizer assim, a pessoa chegou, eu tô com uma dor de cabeça terrível, enxaqueca e tudo, e a pessoa fala, menina, já faz uns 5 anos que eu não sei o que é uma enxaqueca, que eu não sei o que é sentir uma dor na unha. A pessoa vai olhar assim e dizer, menina, de que mundo que você é? Né? Praticamente impossível, todas as pessoas que nós vemos ao nosso redor têm algum problema de saúde que está relacionado à alimentação, coisas simples que nós podemos ajustar, né? E a pessoa pode redobrar a saúde, pode glorificar o nome de Deus com a saúde que tem. Lembra daquilo que Deus orienta? Quais são essas leis? Lembram? Fisiologia da digestão, né? Comer a cada 5 horas, observar os intervalos entre as refeições, né? Líquido meia hora antes, 2 horas depois, fruta sempre antes, eu vou já explicar aqui por quê, tá bom? Então, existem muitos mitos que nós aprendemos na faculdade de nutrição, que quando nós vamos ver o que Deus nos diz através do Espírito de Profecia, e nós vemos que existe um resultado imediato na vida do nosso paciente, então a gente diz, eu prefiro acreditar no que Deus falou, porque Ele disse que é assim. Ele entende melhor do que qualquer um de nós, né? Qualquer profissional que seja, que tenha doutorado, que tenha, enfim, seja lá o que for. Ele nos fez e Ele sabe como o nosso corpo funciona e precisamos observar essas regras, tá? A Ellen White, no livro Conselhos sobre Regime Alimentar, nos diz, os órgãos digestivos assim sobrecarregados tornam-se cansados e carecem de um completo repouso do trabalho para recuperar as suas exauridas energias. Nunca se deve tomar uma segunda refeição sem que o estômago tenha tido tempo para descansar do trabalho de digerir a refeição anterior, precedente, né? Caso seja tomada uma terceira refeição, ela deve ser leve e várias horas antes de ir para a cama. Disso tudo nós já sabemos, né? A primeira refeição do dia deve ser a melhor, comer como rei ou rainha pela manhã, ao meio-dia como príncipe ou princesa e à noite como mendigo, tá? Essa é uma forma que Deus nos dá para que tenhamos saúde e qualidade de vida. E quando nós passamos isso para as pessoas ficam, mas não tem que ser a cada 3 horas, né? Mas isso não tem comprovação científica, tá? Se Deus nos diz que nós precisamos fazer assim, é porque Ele entende como o nosso organismo funciona e como nós devemos tratá-lo. Por onde e por qual canal Deus, Ele se comunica conosco? Através do nosso lobo frontal, né? Testemunho Seleto, página 269, nos diz o seguinte, quando comemos errado, a nossa mente fica confusa e o quê? Não temos forças para tomar as melhores decisões. O canal que Deus se comunica conosco é a nossa mente, é o nosso lobo frontal. Como que a gente embota o nosso lobo frontal? Desobedecendo as leis da saúde. Como que eu faço isso? Dormindo tarde, né? Quem é que dorme tarde aqui? Não levante a mão, não precisa levantar. Pois é. Comendo errado, né? Comendo aquilo que Deus disse, filho, não coma, para que você tenha saúde e você possa testemunhar do meu amor para as pessoas. Quando nós temos esse lobo frontal aqui,
desembotado, nós conseguimos ouvir a voz de Deus nitidamente, nós conseguimos entender o propósito que Ele tem na nossa vida. E para isso nós precisamos cuidar do nosso corpo, para que a nossa mente fique sempre aberta e possamos fazer aquilo que é o melhor para nós, tá bom? Olha, em 1863, Deus disse que nós não deveríamos comer nada de origem animal, né? A própria Ellen White falou, dentro de pouco tempo não será mais seguro. Por quê? Porque as doenças, elas estão contaminando praticamente todos os animais, não são poucos os que são sãos, né? E existe a própria ciência já tem comprovado que o consumo do alimento de origem animal tem sido a maior causa de cânceres, de tumores, né, de infartos, de pressão alta, doenças que atingiam os egípcios. São as mesmas doenças que atingem o povo de Deus hoje, tá? Então, Deus ele nos dá essa promessa. No ano de 1912, ele disse assim, deixa tudo, né? Deixa tudo, o povo não deveria mais comer nada de origem animal. Eu não estou dizendo aqui que você, a partir de agora, eu vou deixar tudo, vou zerar, né? Eu não estou dizendo isso, né? Não adianta você parar de uma vez e no outro dia você querer sempre comer o dobro. Mas eu digo para você que faça essas mudanças aos poucos, né? Com o tempo você vai se acostumando e você vai vendo que sua saúde vai melhorando dia a dia, tá? Então, assim, ó, algumas pessoas inventam algumas desculpas para não deixar de comer determinados tipos de alimentos. Não vou me deter muito nisso aqui, tá? Mas alguns dizem assim, ó, Jesus comeu peixe, né? Então, peixe pode. João Batista comeu gafanhoto. Gente, naquela época, não é a mesma de hoje. Os animais, eles estão doentes, é muito hormônio IGF-1 que eles injetam nos animais. E tudo isso vai para as carnes, vai para o leite. E tem sido a maior causa de cânceres de mama, de útero, ovário, de próstata. E muitas vezes as pessoas não sabem. Mas Deus diz assim, ó, deixa o leite, né? Deixa as carnes. Isso aqui já vem falado muito tempo para vocês. Quando nós conseguimos eliminar tudo isso aqui, a pressão alta você consegue eliminar em pouco tempo, né? A diabetes vai embora em pouco tempo. Existem desculpas para não mudar, mas Deus diz a você hoje, obrigada, irmão, cuida da tua saúde. Algumas pessoas dizem assim, Gil, mas eu não vou ficar fraco se eu não comer carne? O que é que vocês acham? Gente, quando nós deixamos esses alimentos de origem animal, nós conseguimos ter uma energia, uma vitalidade como nunca sentimos na nossa vida, né? Nossa fisiologia não foi feita para esse determinado tipo de alimento. Por que Deus liberou o uso da carne? Depois de quê? Do dilúvio, né? Que a escassez estava muito grande, Deus permitiu que alguns tipos de carnes fossem inseridos na alimentação das pessoas, mas não foi propósito de Deus que as pessoas continuassem com o uso desses alimentos. As pessoas dizem assim, ó, eles nunca conseguem relacionar em relação ao animal ser forte e o que ele come, né? A famosa frase de Hipócrates diz assim, ó, se tu queres ser forte, come como boi, né? Se tu queres ser forte como boi, comas o que o boi come, mas não comas o boi, né? Vocês já viram como eles são fortes, os animais? O que o boi come? Ele come outros bois? Não? Ele não come carne? O que ele come? Capim, por que ele é tão forte? As pessoas dizem que, a gente na nutrição diz, tem que comer carne porque ali está a B12, né? A B12 está ali. Mas onde foi que o animal tirou a B12 se ele não comeu carne? Gente, a B12, ela está lá na terra, né? Uma bactéria que ele ajuda nessa formação da B12. Então, nós não precisamos disso aqui, porque quando nós ingerimos essa carne aqui, além de vir cheia de toxinas, de tumores, de germes, nós estamos atrapalhando a nossa fisiologia e nós estamos consumindo a B12 de segunda qualidade, porque o de primeira qualidade o animalzinho já comeu. Foi a grama, né? A grama vem com terra, vem com outras coisas. Claro que você não vai comer terra, ninguém é bobo, né? Mas Deus nos dá a orientação que através das sementinhas germinadas, aquilo que nós encontramos vida, tá? Se você deixa aquela verdurinha lá na tua fruteira vários dias, o que é que vai acontecer com elas? O chuchu, né? Ou a batatinha, o que é que vai acontecer? Ela vai brotar, né? Se você não cuidar, passar a semana fora, chegar em casa, você tem uma plantação em casa. Porque ali é vida. É isso que Deus deixou para você. E hoje, mais do que nunca, Deus está preocupado com a saúde do povo de Deus, porque os últimos dias estão chegando e as pessoas estão com a mente embotada. Como você vai diferenciar os mitos das verdades,
né? Você vai ser enganado facilmente. As pessoas, não, mas eu estou bem, né? Minha espiritualidade está boa. Ótimo, excelente. Vai melhorar mais ainda se você desembotar a sua mente. Você vai ter uma mente mais clara e vai poder ajudar as outras pessoas nesse processo, tá? Então, não vale a pena. No livro Conselho sobre Regime Alimentar, a Ellen White, naquela época, mesmo sem tanto conhecimento, né, da ciência e suas pesquisas, ela já nos dizia assim, ó, são vendidos para o mercado da cidade muitos animais doentes, isto é praticado em grande escala. E os comedores de carne não sabem que estão comendo carne de animais doentes. Alguns animais levados ao matadouro tornam-se furiosos, literalmente loucos. São mortos enquanto se acham nesse estado. A sua carne é preparada para o mercado. Ela diz mais o quê? Que essa carne é tóxica e tem produzido nos seus consumidores câimbras, convulsões, apoplexia e morte súbita. Às vezes o paciente diz, Gil, eu estou com um problema de saúde que o médico diz que não tem mais jeito. Quando a gente vai analisar todo o recordatório que a pessoa come, ela faz o quê? Eu como carne de manhã, de tarde e de noite, né? O ácido úrico está lá nas alturas, só Jesus na causa. E a gente fala assim, olha, continua comendo o que tu já come hoje e tira esses alimentos da tua vida, né? Aumenta o consumo de frutas e verduras, que foi isso que Deus deixou para nós, são alimentos vivos. Quando a gente come um alimento que já está cozido, o alimento está morto, não tem mais enzimas ali, né? Sem falar que a digestão é extremamente complicada. São 48 horas para que aquela carne ela se dissolva completamente dentro do seu organismo, então ela apodrece, ela vira carniça ali dentro. A gente não gosta de pesquisar porque ninguém quer ouvir sobre isso, né? Mas para que toda essa carne ela seja digerida, o corpo libera duas substâncias que são altamente tóxicas, né? Para o nosso corpo nos salvaguardar, por ser altamente tóxico, ele libera outras substâncias para neutralizar aquele veneno, porque senão nós entraríamos em coma. O intestino de um animal carnívoro, ele mede cerca de 1,5 metro, mais ou menos, tá? Ele foi preparado para comer carne, Deus fez ele para isso. Mas o nosso intestino é cerca de 8 metros de comprimento. Então, imagina todo o caminho que aquela carne vai passar para conseguir ser digerida, tá? E isso tem sido a maior causa de cânceres no meio do povo de Deus. Então, não se deveria mais inserir de forma nenhuma, tá? Por que Deus liberou o uso de carne para as pessoas? Por quê? Na época do Jardim do Éden, a média de vida deles era a vida eterna, né? Depois do pecado, a média de vida das pessoas até o dilúvio era de 930 anos, mais ou menos, tirando Enoque, que foi o que menos viveu, uma média de 300 anos, mas as pessoas viviam muito. Então, depois do dilúvio, as pessoas começaram a comer carne, elas começaram a decrescer, tanto em tamanho, né, quanto em anos. Então, as pessoas que tinham uma média de vida de 900 anos, passou a ter uma média de vida de 300 e poucos anos. Depois que entrou a dieta israelita, em que as pessoas começaram a inserir os leites e os queijos, essa média de vida caiu para 80 anos. Você consegue relacionar esse tempo de vida com o que nós estamos vivendo hoje? Os nossos irmãos adventistas lá de Loma Linda, eles têm uma média de vida de 120 anos. O que é que eles fazem? Eles são vegetarianos estritos, né? Eles não usam nada de origem animal. Aos 100 anos eles trabalham normal, né? Aos 90 anos os homens podem ser pais. Imagina, né? Então lá eles não sabem o que é um diabetes, o que é você ter hipertensão, o que é você ter nenhum problema de saúde. Eles vivem perfeitamente bem, porque esse é o propósito de que Deus tem para nós, né? Então, quando nós observamos essas regras, nós conseguimos com certeza uma melhor qualidade de vida e nós vivemos bem mais. Então, Deus diz assim, ó, depois do dilúvio, o povo comeu à vontade do alimento animal. Deus viu que os caminhos do homem eram o quê? Corruptos, e que o mesmo estava disposto a exaltar-se orgulhosamente contra o seu Criador, seguindo as inclinações do seu coração, e permitiu ele que aquela raça de gente longeva comesse alimento animal, a fim de abreviar sua vida pecaminosa. Logo após o dilúvio, o gênero humano começou a decrescer rapidamente em tamanho e na extensão de anos. Então, queremos ter uma vida saudável, né? Nós precisamos observar. O que é que Deus nos deu para a nossa alimentação? Está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Diz assim, ó: E disse Deus, eis que vos tenho dado o quê? Toda erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra,
e toda árvore que dá fruta e de árvore que dá semente servirão para o vosso mantimento. Então percebam que isso aqui foi antes do pecado. Ele nos deixou toda erva que dá sementes, tá? Nos deixou a árvore que dá fruta e a árvore que dá semente. Quais são esses alimentos? Vamos entender. Ervas que dão semente, que ervas são essas? Trigo, aveia, cevada, centeio, milho, quinoa, amaranto. Essas são as fontes de carboidrato, que é o que nos dão energia. Tá? Um outro princípio, são 3 princípios que ele deixou para nós aqui. Árvores que dão fruta, que são as fontes de vitaminas e minerais. Aqui ele fala de árvore, não planta. Não a banana é planta, tá? A bananeira é uma planta. Então, olha, maçã, pera, abacate, pêssego, são todos frutos que dão em árvore, tá? Que Deus deixou para Adão e Eva comerem. E árvores que dão sementes, quais são? Que a semente, né, é o próprio fruto, são as nozes, amêndoas, avelãs, castanhas do caju, castanha do Pará. Essas são as orientações que Deus nos deixou. Agora, claro, depois do pecado, Deus viu que as pessoas iam adoecer, né? E ele deixou ele criou, digamos assim, alguns alimentos adicionais, alguns suplementos. Nós vamos entender um pouco aqui quais são esses suplementos. Então, Deus deixou 3 princípios. Os cereais, que são os carboidratos, que nos dão o quê? Energia. Nós temos as frutas, fontes de vitaminas e minerais, são os organizadores. E nós temos as oleaginosas, que são as proteínas, são os construtores que ajudam na formação da nossa massa muscular. Então, tudo que nós precisamos estão aqui nesses 3 princípios, tá? Gênesis 3, capítulo 18, aqui já depois do pecado, Deus disse isso aqui, ó. Espinhos e cardos também te produzirás e comerás o quê? A erva do campo. Interessante que quando eu li esse versículo aqui, eu pensei que era um castigo de Deus, né? Mas, na verdade, isso aqui foi um suplemento que Deus deixou, porque Deus sabia que, na hora da alimentação, Adão e Eva poderiam comer algum alimento que não havia combinação entre si, né? Poderia não se sentir bem depois, intoxicar o fígado, e Deus deixou isso aqui, os cardos, ó. Como o dente de leão, por exemplo, né? Que ajudaria a desintoxicar o fígado. Os espinhos, nós temos o abacaxi, né? Que é altamente digestivo e ajuda a eliminar vários tipos de enfermidades, tá bom? Quais são esses alimentos suplementares? Depois do pecado, Deus fez o quê? Ó, as fontes de cálcio, né? O amaranto, o gergelim, um copo de leite de gergelim tem uma média de 400 miligramas de cálcio, enquanto o leite de vaca só tem 123 miligramas e que não é aproveitado pelo nosso organismo. Por ter um pH muito baixo, o leite ele tira cálcio dos ossos, ele não traz, ele não ajuda, tá? O corpo não absorve esse tipo de alimento. Nós temos as frutas ricas em ferro e vitamina C. Então, se a gente prestar bem atenção, né, aqueles alimentos que não foram modificados geneticamente, ele tem um modelo muito parecido com o nosso coração, né? Os ventrículos aqui nós temos, e tudo isso aqui ajuda a manter as reservas de ferro em níveis adequados e ajudam na saúde do nosso coração, tá bom? A beterraba, quando você corta, você já viu o que acontece com ela? Parece sangue, né? Sai manchando tudo, né? Assim? Então, esses são os alimentos que Deus deixou. Alimentos antioxidantes são aqueles que nos ajudam a combater as inflamações. O abacaxi, nós temos as frutas vermelhas. Todos esses alimentos não existiam no Jardim do Éden, né? Deus fez após o pecado para que as pessoas tivessem uma suplementação. Nós temos também as fontes de proteína, que são através dos grãos, né? Os feijões, a lentilha, o grão de bico. Então, vejam que todos eles têm um formato muito parecido, né? Com os nossos rins, tá? Então, nós podemos consumir tranquilos, não vai atrapalhar e vai ajudar no bom funcionamento deles. Alimentos ricos em ferro e ácido fólico, olha só, tudo isso aqui também ajuda a repor o cálcio nos ossos, tá? Esse caulizinho aqui, ó, vejam que são bem parecidos, né? Então, tudo que Deus deixou na natureza, eles têm uma aparência muito semelhante com alguma parte do nosso corpo que precisa de cuidados. Frutas e verduras são os mais perfeitos alimentos. Existe um neurocirurgião muito famoso que é o Ben Carson. Vocês conhecem esse? Foi até destaque do filme, né? Fizeram até um filme. Ele trabalha nesse hospital aqui, o John Hopkins, né? E ele foi quem descobriu que os alimentos crus, a digestão, ela acontece primeiro
acontece no nosso intestino, tá? Ele já tem as próprias enzimas, por isso que é importante que, na hora da alimentação, as frutas e verduras elas sejam consumidas primeiro, nunca, evitando sempre misturar, frutas sempre pela manhã, antes do café da manhã, e à noite, antes do jantar. E no almoço, mais salada de verduras, tá? Sempre começar com os crus, por quê? Porque ele já tem enzimas, o corpo não vai precisar fazer nenhum processo digestivo ali. Ele vai passar direto, rapidamente pelo estômago e vai para o intestino para fazer a absorção de nutrientes, de vitaminas e minerais, tudo aquilo que a gente precisa. E isso ajuda no bom funcionamento do nosso intestino. E esse detalhezinho aqui, ele ajuda para que nós venhamos tanto a trabalhar a prevenção quanto a cura de mais de 300 doenças. Aqui a gente trata qualquer pessoa, isso é para todos, independente se você tem doença ou não. Deus nos dá essa orientação, coma a fruta antes, tá? Isso aqui foi algo que eu falei logo no início em relação à oração, né? Se a gente perguntar, foi só Ellen White que falou sobre isso, né? Que a oração ela não deve ser feita por essas pessoas. No livro de 1 João, capítulo 5, verso 16 e 17, diz assim: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, por isso eu digo que não ore. Então, os cultos de quarta-feira, eles são para nós agradecermos, louvarmos o nome de Deus pelas bênçãos que Ele tem nos dado, tá? Então, não é pecado pedir oração, mas peça oração e faça aquilo que Deus te orienta, que Deus com certeza vai ouvir, né? Isso eu tenho visto todos os dias, as pessoas adventistas e não adventistas mudam o estilo de vida, mudam a alimentação e conseguem obter a cura, né? Então, Deus é o mesmo sempre, Ele está aí ao nosso lado, nos auxiliando e nos guardando, tá bom? Mas existe um ser que Ele não quer que nós mudemos a alimentação. Quer que nós permanecemos sempre na mesma. Você está doente, adoeça mais. Morra, né? Você tem câncer, vá para a quimioterapia que você morre mais rápido. Deus, Ele nos dá outras orientações, mas parece que as pessoas não acreditam. Elas preferem sempre o método convencional, aquele que a medicina nos traz. Nesses últimos dias, eu estou acompanhando duas pacientes com câncer de mama, né? E assim, o pior que existe, aquele galopante, sabe, que vai, atrapalha todo o organismo. E eu falei para ela que Deus poderia fazer um milagre na vida dela, caso ela acreditasse no assim diz o Senhor, né? Então, assim, antes de começar todo esse processo, ela fez tudo aquilo, toda a orientação que Deus nos dá, deixou os alimentos cárneos, passou a comer mais frutas, mais verduras. Em casos mais graves, nós orientamos a dieta crua para as pessoas, né? E assim, para honra e glória de Deus, com 15 dias de tratamento, o tumor reduziu 36% do tamanho original. Então, gente, isso é Deus, ela viu o milagre acontecer e mesmo assim parece que as pessoas não acreditam, sabe? Deus está mostrando ali, filha, eu posso curar você, você não precisa dessa mutilação, né? A pessoa fica bem, a pessoa tem uma disposição como nunca sentiu na vida e a gente vê o poder de Deus atuando. Mas as pessoas parecem que ainda estão cegas, estão com a mente embotada e não conseguem enxergar que Deus, Ele é o Deus do impossível. Ela começou a fazer o processo de quimioterapia, ainda está relacionando os dois tratamentos, que é totalmente possível, né? Tem melhorado bastante, mas a gente sabe das reações, né? Desses tipos de procedimentos, que realmente é uma mutilação, né? O cabelo cai, enfraquece tudo, né? Mas, para a honra e glória de Deus, eu peço até que vocês orem para que ela permaneça firme, né? Que ela continue nesse propósito e que ela tenha realmente fé em Deus, no que Deus pode fazer na vida dela. Quimioterapia, ele não ajuda ninguém, ele atrapalha, só atrapalha, tá? Então, o máximo de mal que ele puder fazer para você, ele vai fazer. Não é à toa que ele reuniu alguns anjos, né? Reuniu todos os seus anjos para planejarem um mal para fazer a família humana. Então, eles pensaram, não, vamos alterar os alimentos, aquilo que Deus deixou como alimento, vamos alterar, né? Vamos mudar para que as pessoas fiquem doentes. Ele começou a aparecer o arroz refinado, né? O homem começou a mexer naquilo que ele não deveria. O que mais que Satanás mexeu? No trigo, né? Supervalorizando a proteína, o glúten, causando muitas doenças no meio do povo de Deus, né? Através do vinho, algumas comidas fermentadas, e tudo isso, se nós não tivermos cuidado, nós vamos acabar nos perdendo em relação a isso, né? Vamos acabar perecendo. Nós já estamos finalizando.
Olha, vocês viram esse relógio que eles colocaram lá chega, Union Square, né? Lá em Nova York, vocês viram esse relógio? Viram esse noticiário? Esse relógio, vamos ler aqui rapidinho. Verdade ou mentira? O relógio do clima iniciou a contagem regressiva para uma crise climática global, com um total de 7 anos, 102 dias e 12 horas restantes. Este relógio é uma forma de alertar os governos do mundo sobre a crise climática que está se agravando. O relógio do clima, inaugurado neste sábado, né, é o primeiro de uma série de que serão instalados em diferentes cidades do mundo. Permanecerá apenas durante a Semana do Clima. O relógio nos diz que devemos o quê? Agir agora. Vocês conseguem ouvir os passos de Deus se aproximando? Temos pouco mais de 7 anos para conseguir uma transição fundamental no nosso sistema energético. Para evitar que a temperatura suba o quê? 1,5 graus. Você já imaginou o transtorno que vai ser para todo mundo se o Sol esquentasse 1,5 vezes mais? Né? Esse foi o prazo que os cientistas estabeleceram como um ponto que sem volta, né? Diz o Gangulan, um ativista do clima. Então, caso o mundo ultrapasse 1,5 graus, a chance de parar o aquecimento e as catástrofes climáticas serão quase nulas. Crise ecológica já estava prevista. Então, gente, tudo isso aí, tudo que vocês estão vendo acontecendo no mundo, essas pandemias, tudo que vem acontecendo é Jesus dizendo, filho, eu estou voltando, se cuida. Muda a tua alimentação, eu sei que é gostoso, eu sei que é isso, mas você quer morrer pela boca. Você é para ser saudável, você não é para ser doente, não é para você estar dessa forma. Filho, eu estou voltando, a gente consegue ouvir os passos de Cristo. Será que a gente precisa que aconteça mais alguma coisa para a gente poder se alertar? Eu sei que essa mensagem de saúde é muito chato para quem não quer ouvir, né? Mas eu não posso ficar calada, porque se eu ficar, o sangue de vocês pode recair sobre mim. Tá? Então, se Deus diz, filha, vai e fala, eu tenho que falar, independente de quem vai ficar com raiva de mim ou não, quem vai me chamar de radical, não importa. Radical é você perder uma perna. Radical é você sofrer um infarto, é sofrer um AVC, é você ficar doente. Isso é radicalismo. Você precisa ser uma pessoa normal. Deus te fez para ser uma pessoa normal. Ele veio para que nós tenhamos vida. E vida em quê? Em abundância. Tá? Então, abra seus olhos. Tira esse embotamento mental da sua mente, porque isso não vai te levar para o céu. Aí você diz, Gil, então quer dizer que se eu não cuidar da minha alimentação, eu vou morrer, eu vou para o inferno? Não, eu não estou dizendo isso. Mas a alimentação adequada, ela está inteiramente ligada com a mensagem de Deus. Nós precisamos estar com a mente e o coração aberto para entender o propósito que Deus tem na nossa vida. E a gente precisa ir ao mundo e pregar essa informação que nós temos aqui de graça. Deus nos deu todas essas orientações. Aí você diz, Gil, você precisou de curso para fazer tudo isso? Não, gente, os livros de saúde, Deus está lá dizendo a você o que você tem que comer, o que você tem que parar de comer para que você tenha saúde. Tá? Então, chega de desculpas, né? Vamos começar. Deus tem uma recompensa muito boa para você. Quem quer estar aqui, ó? Imagina Jesus voltando, qual é o sentimento que você vai ter no seu coração? Gente, Jesus é o nosso amigo. Olha, quando eu comecei a trabalhar, eu sempre faço do meu consultório uma pregação, né? Eu não faço nada. Eu estou ali para orientar as pessoas o que elas têm que fazer e Deus opera milagres. Tá? Então, assim, ó, Deus está dizendo para você, filho, eu quero te ver no céu, eu quero coroar você, né? Eu quero que você fique comigo. Ele não quer perder você, por isso que ele está preocupado com a sua saúde. Tá? E esse é um dos melhores presentes que nós recebemos de Deus. Ele é o nosso amigo, então conta para Ele aquilo que está de encontro ao seu coração. Se você, Deus, eu não consigo, é mais forte que eu estou viciado, eu não consigo parar de usar aquele pretinho, aquela carne assim, assada. Peça forças a Deus e Deus com certeza vai te orientar e Ele vai te mostrar o melhor caminho, tá? Com certeza você vai ser muito bem sucedido, você vai conseguir pregar para as pessoas sem precisar abrir a boca, porque elas vão ver no teu caráter, no teu semblante, que você serve a um Deus verdadeiro e que Ele está te ajudando e te restaurando em tudo aquilo que você precisa. Seja através do lado espiritual, seja alguma enfermidade no teu corpo, Deus pode curar, você só precisa fazer e obedeceu assim, diz o Senhor. Amém? Gente, que privilégio, que bênção, né? A gente muitas vezes fica imaginando essa cena,
Há algum tempo atrás eu poderia ficar preocupada, né? Mas, meu Deus, será que se Jesus voltar eu vou subir, eu vou estar salva, né? E nós sabemos que nós já somos salvos por intermédio de Cristo, mas nós precisamos viver como se já estivéssemos lá, viver se preparando para o céu, né? Nós não somos daqui, nós somos do céu, vivendo experiências humanas, assim como Jesus. Nós precisamos seguir esse exemplo dele e poder ajudar as pessoas nesse sentido, tá bom? Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Eu espero poder ter passado aquilo que realmente Deus pediu que eu passasse. Eu orei muito durante essa semana para que o Senhor me orientasse e me ajudasse naquilo que vocês precisavam ouvir, para que dessa forma o nome de Deus seja glorificado através da vida e da saúde de vocês. Façam isso, né? Deixem o inimigo com raiva de vocês, porque vocês são de Deus, vocês não são dele, tá bom? Nós teremos mais um hino agora, para finalizar. Por tantos lugares eu passei e dos teus milagres ouvi dizer, até que um dia te encontrei e em tua presença descansei. Meus sonhos queria alcançar, você me deu força pra lutar. Enquanto as pessoas não acreditavam, você viu o melhor que havia em mim. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu amor? Eu te agradeço, meu Senhor, por tua bondade e teu favor, ao entregar Jesus na cruz pra morrer em meu lugar. Um mundo carente de amor, onde existe luta e dor. Eu quero ser a tua voz, levando paz aos corações. Entrego a ti a minha vida, Senhor. Entrego a ti tudo que sou. Como viver sem teu
Amém. Deus tem o melhor para você. Você crê nisso? Vamos ficar de pé, vamos orar. Oremos. Querido Deus, amado Pai, queremos te agradecer pela mensagem de hoje. Queremos te agradecer porque, mesmo sem merecermos, o Senhor está ao nosso lado sempre, nos cuidando e nos observando. Fica conosco, nos dá uma semana tranquila na Tua santa presença. Ajude-nos, Senhor, a tomar as melhores decisões na nossa vida e que possam ser sempre ao lado do Senhor. Nos ajuda nessas mudanças diárias para que possamos louvar e engrandecer o Teu santo nome através do nosso corpo, da nossa saúde. Por favor, fica conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Sábado vamos falar um pouquinho sobre os métodos curativos de Deus, tá? Então, se você quer saber como se livrar das doenças, não falte no sábado que vem. Deus abençoe.